Há um lugar onde o fogo nunca se apagou completamente, um altar escondido onde a última brasa ainda resiste, pulsando na escuridão, esperando. Você não a vê porque não olha mais para aquele canto. Você não a sente porque parou de se aproximar. Mas ela está lá, fraca, quase invisível, coberta pelas cinzas do tempo, do cansaço, da rotina religiosa que te convenceu de que tudo acabou. Mas Deus nunca deixa uma brasa morrer quando há um coração que ainda pode arder. E se eu te dissesse que você não está tão morto quanto pensa? Que debaixo de toda essa frieza, dessa apatidão espiritual, dessa rotina vazia que você chama de vida cristã, ainda há algo vivo? Algo que Deus preservou. Algo que o inferno tentou apagar, mas não conseguiu. Algo que a religião tentou sufocar, mas não matou. Comente agora: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Porque o que estou prestes a te revelar vai confrontar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Vai expor a mentira que você tem vivido e vai te levar de volta ao único lugar onde o fogo de Deus pode ser reavivado, o lugar secreto da oração. A oração não é o que você pensa que é. Não é aquela lista que você recita antes de dormir. Não são aquelas frases decoradas que você solta no ar, esperando que Deus esteja ouvindo. Não é aquele momento rápido no culto, onde você fecha os olhos e espera passar. A verdadeira oração é o lugar onde Deus acende chamas. É o altar onde Ele revela o que ainda está vivo dentro de você. É o secreto onde Ele confronta tudo que está morto e ressuscita o que você achava que tinha perdido para sempre. E você sabe por que tantos cristãos vivem frios? Porque pararam de orar. Não pararam de falar com Deus, pararam de orar. Há uma diferença abismal entre falar palavras na direção do céu e entrar no secreto onde Deus desce em fogo. A primeira é religião, a segunda é encontro. A primeira te mantém morno. A segunda te incendeia. Leonard Ravenhill costumava dizer: a oração não te prepara para a batalha. A oração é a batalha. E quantos de nós perdemos essa batalha? Quantos de nós desistimos do secreto porque parecia que nada acontecia? Quantos de nós trocamos a oração que queima pela oração que apenas cumpre protocolo? Mas Deus está chamando você de volta. Ele está soprando naquela brasa que você esqueceu. Ele está te mostrando que algo ainda pulsa, que algo ainda resiste, que você não está acabado. Deixa eu te contar algo que vai te arrepiar. Tem gente que pensa que está espiritualmente morta, que cruzou uma linha, que esfriou demais, que pecou demais, que se afastou demais. E essa mentira do inferno te convence de que não há mais volta. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Se você ainda sente algo quando ouve sobre Deus, você não está morto. Se ainda há um incômodo no seu peito quando você pensa no estado da sua vida espiritual, você não está morto. Se ainda há uma saudade do que você era, do que você tinha, da intimidade que você perdeu, você não está morto. Deus não acende fogo em cadáveres, Ele acende fogo em brasas. E você é uma brasa. Pensa comigo. Quando Elias estava no Monte Carmelo, ele orou, e fogo caiu do céu. Mas antes do fogo cair publicamente, Elias tinha uma vida secreta de oração. Ele não apareceu do nada e pediu fogo. Ele carregava fogo porque vivia no altar escondido. E quando ele orou naquele monte, diante de todo Israel, diante dos profetas de Baal, diante de um rei corrupto e uma nação apóstata, o que caiu do céu não foi apenas fogo. Foi a resposta de um Deus que conhecia aquele homem no secreto. O fogo público de Deus é sempre a consequência do fogo privado da oração. E o que você tem no privado? O que acontece quando você fecha a porta? O que arde quando ninguém está olhando? Ou você só tem performance, só tem aparência, só tem aquela capa religiosa que você veste aos domingos? Aqui está o problema da igreja moderna.
Ela quer fogo sem altar, quer avivamento sem quebrantamento, quer chama sem cinzas, quer glória sem secreto. E por isso vive fria, por isso vive vazia. Por isso está cheia de gente que canta sobre fogo, mas nunca sentiu uma brasa queimar dentro do peito. Mas isso é só o começo. Porque Deus está prestes a te mostrar algo que você não esperava. Algo sobre você mesmo. Algo sobre aquela parte de você que ainda não morreu. Vou te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto. Quando foi a última vez que você orou até sentir Deus? Não até falar um monte de palavras, não até cumprir um tempo determinado, mas até sentir a presença. Até a brasa dentro de você começar a arder, até as lágrimas virem, até o Espírito te confrontar, até você sair daquele lugar diferente do que entrou. Quando? Semana passada? Mês passado? Ano passado? Ou você nem lembra mais? E aí está o diagnóstico da tua frieza. Você parou de encontrar Deus no secreto. E quando você para de encontrar Deus na oração, você começa a viver de memórias. Você começa a contar histórias do que Deus foi, do que Deus fez, de quando você era fervoroso, de quando você tinha fogo. Mas memória não queima, memória não sustenta, memória não transforma. Só o fogo presente de Deus faz isso. E Deus quer te dar fogo presente, não fogo passado, não nostalgia espiritual, mas fogo agora, chama agora, brasa acesa agora. Sabe o que Deus revelou a Daniel? Sabe o que fez daquele homem um profeta de fogo numa terra de exílio? Oração 3 vezes ao dia, janela aberta voltada para Jerusalém, joelhos dobrados, coração exposto. E quando o decreto veio proibindo a oração, Daniel não negociou. Porque para ele, viver sem oração era pior do que morrer na cova dos leões. Ele preferia ser devorado por feras do que viver um dia sem encontrar Deus no secreto. E onde está essa convicção hoje? Onde estão os Daniels que preferem morrer a parar de orar? Onde estão os que dizem, tire tudo de mim, mas não tire minha vida de oração? Ah, mas a vida está corrida, mas o trabalho está puxado. Mas a família demanda, mas... E enquanto você lista suas desculpas, a brasa esfria. Enquanto você justifica sua ausência no secreto, o altar junta poeira. Enquanto você negocia com Deus, o fogo se apaga. Mas ouve bem o que estou dizendo. Deus não te chamou para negociar. Ele te chamou para arder, e você só vai arder quando voltar ao secreto. Quando fechar a porta, quando dobrar os joelhos, quando parar de fingir, quando parar de representar, quando parar de recitar orações vazias e começar a clamar com fogo. E aqui está a promessa que vai te sustentar. Quando você volta ao secreto, Deus revela o que ainda está vivo. Ele não mostra o que morreu, ele mostra o que resistiu. Ele sopra naquela brasa escondida. Ele acende o que você achava que tinha sido apagado para sempre, porque Deus é o Deus que ressuscita. Ele ressuscita sonhos mortos, ressuscita chamados esquecidos, ressuscita paixões perdidas, ressuscita o fogo que o mundo tentou matar. Agora pensa comigo nisto. Jesus no Getsêmani, horas antes da cruz, o peso do pecado da humanidade prestes a cair sobre ele. E o que ele fez? Orou. Suou sangue orando, clamou ao Pai com lágrimas. E os discípulos dormiram. E Jesus disse aquelas palavras que ecoam até hoje: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você entende o que Jesus estava dizendo? Ele estava revelando o segredo da vitória espiritual. A diferença entre quem resiste e quem cai. A diferença entre quem arde e quem esfria. Está na oração. Sempre esteve, sempre estará. O Espírito está pronto. A tua parte espiritual quer Deus, quer fogo, quer santidade, quer intimidade. Mas a carne é fraca.
E se você não vigiar e orar, a fraqueza da carne vai te derrubar, a frieza vai te consumir, a mornidão vai te tragar. Mas quando você ora, algo acontece, a carne se submete, o espírito prevalece, o fogo acende e o que parecia impossível se torna realidade. E o pior ainda está por vir, porque agora eu preciso te confrontar com algo que você não quer ouvir, mas precisa. A verdade que vai te libertar ou te destruir, dependendo do que você fizer com ela. A razão pela qual você não ora não é falta de tempo, é falta de fome, é falta de desespero, é falta de consciência da tua real condição espiritual. Porque se você realmente soubesse o quão frio você está, você correria para o secreto. Se você realmente enxergasse o quão longe você se afastou, você quebraria diante de Deus. Se você realmente sentisse o peso da tua mornidão, você clamaria até o céu se rasgar. Mas você se acostumou. Você normalizou a frieza. Você se conformou com a mediocridade espiritual. Você aceitou viver uma vida cristã sem fogo, sem poder, sem presença, sem transformação. E Deus está dizendo: chega. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de religião sem relacionamento. Chega de culto sem encontro, chega de oração sem fogo, e aqui está o que Deus vai fazer. Quando você voltar ao secreto, Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, e o que você precisa não é conforto, não é confirmação, não é validação. O que você precisa é confronto, é quebrantamento, é fogo purificador, porque Deus não está interessado em manter você morno. Ele está interessado em te incendiar. E o fogo que ele acende na oração não é um fogo decorativo. Não é um fogo que você controla. É um fogo que te consome, que queima a palha, que derrete a superficialidade, que expõe o que é falso, que purifica o que é verdadeiro. E tem gente que tem medo desse fogo. Por isso, evita o secreto. Por isso, foge da oração verdadeira. Porque sabe que se Deus aparecer, muita coisa vai ter que mudar, muita coisa vai ter que morrer, muita coisa vai ter que ser abandonada. Mas o que você não entende é que aquilo que Deus mata na oração, Ele mata para te libertar. E aquilo que Ele queima para te purificar. E aquilo que Ele confronta porque te ama demais para te deixar como está. Sabe o que aconteceu com Isaías quando ele entrou na presença de Deus? Ele viu a santidade, viu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías viu a glória e caiu. Viu a santidade e se quebrou, viu a luz e enxergou sua própria escuridão. E foi ali, naquele lugar de quebrantamento, que o fogo de Deus o tocou. Uma brasa viva do altar. Tocou seus lábios, purificou sua iniquidade, e o homem que entrou impuro saiu em chamas. É isso que acontece na oração verdadeira. Você entra impuro e sai purificado. Entra frio e sai em chamas. Entra morto e sai ressuscitado. Mas você tem que entrar, você tem que ir ao secreto, você tem que dobrar os joelhos, você tem que parar de fugir. E olha, eu sei que tem gente ouvindo isso agora e pensando: mas eu tentei, eu já fui ao secreto, eu já orei e nada aconteceu. E é aí que está o erro. Você foi uma vez, orou meia hora e quando não sentiu nada imediato desistiu. Mas a oração não é micro-ondas, não é instantâneo, é altar, é fogo contínuo, é brasa que se alimenta com o tempo. Elias orou 7 vezes antes da chuva cair, 7 vezes, e a cada vez que o servo voltava e dizia não há nada, Elias continuava orando, porque ele sabia que a resposta não depende da tua persistência em reclamar, depende da tua persistência em clamar. E quantas vezes você desistiu na primeira, na segunda, na terceira vez? Quantas vezes você parou de orar porque parecia que Deus não estava ouvindo?
Mas Deus sempre ouve. Sempre. A questão não é se Ele ouve. A questão é: você está disposto a continuar clamando até a resposta vir? Deixa eu te dizer o que acontece com quem persiste na oração. A brasa começa a arder, devagar, imperceptível no começo, mas constante, e quanto mais você ora, mais ela cresce. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você clama, mais Deus responde. E de repente, algo muda. Você não consegue mais viver sem orar. O secreto deixa de ser obrigação e se torna necessidade. A oração deixa de ser disciplina e se torna deleite. E você percebe que aquilo que você achava que estava morto nunca morreu. Estava apenas adormecido, esperando você voltar, esperando você soprar, esperando Deus acender. Agora ouve isso com atenção. A chama que Deus acende na oração não é apenas para você se sentir bem. Não é terapia espiritual, não é experiência emocional. É poder, é autoridade, é unção, é fogo que te capacita para fazer a obra de Deus. Quando os discípulos estavam no cenáculo, eles oraram, dias inteiros, unânimes, esperando. E o que desceu? Fogo, línguas de fogo. E aqueles homens que estavam escondidos com medo, paralisados, saíram daquele lugar incendiados. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, pregou com tal fogo que 3.000 almas se converteram num só dia. Esse é o poder da oração. Esse é o fogo do secreto. Transformou covardes em leões, transformou pescadores em pregadores, transformou gente comum em tochas acesas. E o que Deus fez com eles, Ele quer fazer com você. Mas você precisa estar disposto a pagar o preço do secreto, o preço do tempo, o preço do quebrantamento, o preço da persistência. Porque a igreja de hoje quer Pentecostes sem cenáculo, quer poder sem oração, quer fogo sem altar. E por isso permanece fria, por isso permanece impotente, por isso vive uma versão diluída, aguada, sem vida do cristianismo. Mas Deus está levantando um povo que vai voltar ao cenáculo. Um povo que vai clamar até o céu se abrir. Um povo que prefere morrer de joelhos do que viver de pé sem Deus. E você pode ser parte desse povo. Você pode ser uma dessas tochas. Você pode ser uma dessas brasas que Deus acende e usa para incendiar uma geração. Mas tudo começa no secreto. Sempre começa ali. Sempre. Tem uma história antiga de um avivamento que aconteceu porque um homem orou. Apenas um. Ele se trancou num celeiro. Clamou a Deus dias a fio, e o fogo do céu caiu sobre aquela região. Igrejas foram sacudidas, pecadores se converteram. A comunidade inteira foi transformada, e tudo começou com um homem no secreto. Você acha que Deus mudou? Você acha que Ele parou de responder oração? Você acha que o céu se fechou? Não. O problema não é Deus. O problema somos nós. Paramos de orar. Paramos de clamar, paramos de buscar, e enquanto a igreja para de orar, o mundo se afunda mais na escuridão. Enquanto os crentes param de buscar a face de Deus, o inferno avança sem resistência. Enquanto o povo de Deus vive morno, o reino das trevas celebra. Mas aqui está a boa notícia. Não precisa ser assim. Você pode mudar isso. Não sozinho, não com força própria, mas com Deus, no secreto, na oração. E quando você começar a orar de verdade, algo vai acontecer. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. O fogo vai se espalhar, a luz vai brilhar, e o que estava morto vai ressuscitar. Agora deixa eu te mostrar o que Deus vai revelar quando você voltar ao secreto. Quando você realmente se prostrar diante dele. Quando você parar de fingir e começar a ser real.
Ele vai te mostrar o que ainda está vivo, aquele chamado que você engavetou, aquele sonho que você abandonou, aquela paixão que você sufocou, aquela unção que você negligenciou. Está tudo lá, adormecido, coberto de cinzas, mas não morto. E Deus vai soprar, vai avivar, vai acender, vai restaurar. Mas você precisa ir, precisa buscar, precisa clamar. Sabe qual é o maior inimigo da oração? Não é o diabo, é a distração, é a ocupação, é a vida corrida que te rouba o tempo com Deus. É a agenda cheia que não tem espaço para o secreto. É a pressa que te impede de esperar em Deus. E você vai ter que fazer escolhas, vai ter que cortar coisas, vai ter que dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para Deus. Vai ter que sacrificar algum tempo de sono, alguma hora de lazer, algum compromisso que não é essencial. Porque se você esperar ter tempo para orar, você nunca vai orar. Tempo não aparece, tempo se faz, se separa, se protege. E os que realmente querem Deus, os que realmente têm fome, os que realmente estão desesperados, esses encontram tempo. Esses acordam mais cedo. Esses ficam até mais tarde. Esses transformam cada momento em oportunidade de comunhão. Está escrito que Jesus se levantava de madrugada para orar, antes do sol nascer, antes das multidões aparecerem, antes das demandas do dia começarem. Ele buscava o Pai. E se o próprio Jesus, o Filho de Deus, precisava desse tempo no secreto, quem somos nós para achar que conseguimos viver sem? Mas aqui está o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles vivem das sobras. Dão a Deus o resto, o tempo que sobra, a energia que sobra, a atenção que sobra, e depois se perguntam por que não tem poder, por que não tem fogo, por que não sentem a presença. Você não pode dar a Deus as sobras e esperar o melhor dele. Não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Deus quer as primícias, quer o melhor, quer o primeiro, não o que sobra. E quando você dá a Ele o seu melhor tempo, a sua melhor energia, a sua melhor atenção, Ele te dá o melhor dele, presença, poder, fogo, transformação. Agora vem a parte que vai doer, a parte que vai confrontar, a parte que vai exigir decisão. Se você continuar como está, você vai morrer morno. Vai chegar ao fim da sua vida e perceber que viveu uma versão cristã de você mesmo, mas nunca conheceu o fogo de Deus. Nunca experimentou o poder do Espírito. Nunca foi usado por Deus de forma extraordinária, porque você escolheu a mediocridade, escolheu a zona de conforto, escolheu a frieza disfarçada de normalidade. Mas se você decidir voltar ao secreto, se você decidir buscar Deus com tudo que você tem, se você decidir não desistir até a chama acender, sua vida vai mudar. Radicalmente, irreversivelmente, eternamente. E essa decisão só você pode tomar. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode buscar Deus no seu lugar. Ninguém pode acender a sua brasa. Só você, com Deus, no secreto. Então eu te pergunto, o que você vai fazer? Vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar vivendo essa versão fria e sem vida do cristianismo? Ou vai voltar ao altar? Vai dobrar os joelhos? Vai clamar até Deus responder? A escolha é sua, mas saiba disso, Deus está esperando. O altar está preparado, a brasa está lá, esperando você soprar, esperando você buscar, esperando você voltar. E quando você voltar, quando você realmente se prostrar, quando você clamar com fogo, algo vai acontecer. O céu vai se abrir, o Espírito vai descer. E aquilo que você achava que estava morto vai ressuscitar em chamas, porque Deus não está morto, o fogo não se apagou, a unção não acabou, o poder não foi embora, tudo está disponível, tudo está ao alcance, tudo está esperando, no secreto, na oração.
E eu vou te dar uma palavra que vai te sustentar quando você voltar ao secreto, quando a batalha apertar, quando parecer que nada está acontecendo, quando a carne quiser desistir. Deus está comprometido com você. Ele começou uma obra na tua vida e vai completá-la. Ele acendeu uma chama no dia da tua conversão e ele não vai deixar ela se apagar. Mesmo quando você esfriou, ele preservou uma brasa. Mesmo quando você se afastou, ele manteve algo vivo, porque ele não desiste de você, nunca desistiu, nunca vai desistir. Mas ele está esperando você voltar, esperando você se render, esperando você parar de lutar contra o fogo e começar a se entregar a ele. E quando você voltar, você vai descobrir algo surpreendente. Você vai descobrir que Deus estava mais perto do que você imaginava, que Ele nunca te deixou, que Ele estava ali o tempo todo, esperando, clamando, chamando, esperando você ouvir, esperando você responder. Então responde agora, não amanhã, não depois, agora. Fecha essa porta, dobra esses joelhos, abre esse coração e deixa Deus acender o fogo. Deixa ele soprar na brasa. Deixa ele revelar o que ainda está vivo. Deixa ele te mostrar que você não está acabado, que ainda há esperança, que ainda há chamado, que ainda há propósito. Porque a chama que Deus acende na oração não é apenas uma experiência, é uma transformação, é um recomeço, é uma ressurreição. E você precisa disso, desesperadamente, urgentemente. Agora. Não espera mais, não adia mais, não foge mais, vai ao secreto, clama a Deus e deixa o fogo cair. Porque quando o fogo cair, nada vai permanecer igual. Tua vida vai mudar, teu coração vai mudar, teu propósito vai mudar. E você vai se tornar exatamente o que Deus sempre quis que você fosse. Uma tocha acesa numa geração de trevas. Mas há algo mais que preciso te dizer. Algo que vai mexer com as estruturas da tua compreensão sobre oração. Porque a maioria dos cristãos ora pedindo coisas, pedindo bênçãos, pedindo respostas, pedindo soluções. E não há nada de errado com isso. Deus quer que levemos nossas petições a Ele, mas a oração que acende fogo não é a oração de pedidos, é a oração de entrega, é a oração de rendição, é a oração onde você não vai buscar o que Deus pode te dar, mas quem Deus é. Moisés não subiu ao Monte Sinai pedindo coisas, ele subiu buscando a face de Deus, e quando desceu, seu rosto brilhava, porque ele tinha estado na presença, tinha visto a glória, tinha encontrado o fogo. E sabe o que mais? O povo tinha medo de se aproximar dele, porque quando você encontra Deus de verdade, quando você é tocado pelo fogo, você carrega algo que assusta a religião. Você carrega autenticidade, você carrega presença. Você carrega algo que não pode ser falsificado, não pode ser imitado, não pode ser produzido por esforço humano. É por isso que tem tanta gente fugindo da oração verdadeira. Porque ela expõe a falsidade, ela revela a superficialidade. Ela confronta a hipocrisia. No secreto você não pode fingir. No altar você não pode representar. Diante de Deus, todas as máscaras caem. E o que resta é você, nu, exposto, real. E tem gente que tem medo dessa vulnerabilidade, tem medo de ser vista, tem medo de ser confrontada. Então vive uma vida cristã de aparências, de performance, de religião sem relacionamento, e morre sem nunca ter conhecido o fogo. Mas você não vai ser essa pessoa. Porque se você chegou até aqui, se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está te chamando, está te convocando, está te arrancando da mediocridade e te levando para o altar. E no altar, você vai descobrir quem você realmente é, não quem as pessoas dizem que você é, não quem você finge ser, mas quem Deus criou você para ser. E essa revelação vai mudar tudo. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Jacó. Ele passou a vida inteira lutando.
lutando contra o irmão, lutando contra o sogro, lutando contra as circunstâncias, lutando para conseguir, para conquistar, para alcançar, até que uma noite ele se encontrou sozinho. E ali, naquele lugar, ele lutou com Deus, lutou a noite toda. E quando amanheceu, ele não era mais Jacó, o enganador. Ele era Israel, príncipe com Deus. Mas note uma coisa, Jacó saiu daquela luta manco, o fogo de Deus o tocou, e onde Deus te toca, você nunca mais é o mesmo. Ele saiu ferido, mas transformado, saiu marcado, mas renomeado. Saiu quebrado, mas poderoso. E é isso que acontece no secreto. Deus te quebra para te reconstruir, te fere para te curar, te mata para te ressuscitar. E no fim, o que sai daquele lugar não é uma versão melhorada de você mesmo. É uma criação nova. É alguém que encontrou Deus e nunca mais foi o mesmo. Agora me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você saiu da oração transformado? Quando foi a última vez que você encontrou Deus e sua vida mudou? Quando foi a última vez que você clamou e a resposta te abalou até o núcleo do teu ser? Ou você tem vivido uma oração burocrática, uma oração protocolar, uma oração que não muda nada porque você não se expõe a nada? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A oração confortável não transforma. A oração que te mantém na zona de conforto não acende fogo. A oração que não te custa nada não vale nada. Deus quer te levar além do conforto, além da segurança, além do controle, porque é ali, naquele lugar de abandono total, de rendição completa, de entrega sem reservas, que o fogo cai, que a glória desce, que a transformação acontece, e você vai ter que decidir se quer isso ou não, porque tem um custo, tem um preço, e nem todo mundo está disposto a pagar. O custo é morrer. Morrer para si mesmo, morrer para a agenda própria, morrer para os sonhos egoístas, morrer para a vida que você planejou e se render à vida que Deus planejou. E quando você morre no secreto, quando você se entrega no altar, algo glorioso acontece. Deus te ressuscita. Mas não como você era, como Ele sempre quis que você fosse. Tem uma passagem em Apocalipse que diz: "Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Deus está falando com uma igreja que fazia tudo certo, que trabalhava, que perseverava, que não tolerava o mal, mas tinha perdido o primeiro amor, tinha perdido o fogo, tinha perdido a paixão. E quantas vezes isso acontece? Você começa ardendo, começa apaixonado, começa consumido por Deus, mas com o tempo a chama diminui, a paixão esfria, e você continua fazendo as coisas certas, mas sem o fogo, sem a presença, sem o amor. E Deus diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta ao altar. Volta à oração que te incendiava. Porque o problema não é que você parou de servir, é que você parou de amar. E serviço sem amor é religião, é peso, é fardo. Mas serviço com amor, nascido da intimidade, regado pela oração, isso é adoração, é alegria, é liberdade. E você só vai recuperar esse amor no secreto, só vai reavivar essa chama na oração, só vai voltar ao fogo quando voltar ao altar. Então para de adiar, para de procrastinar, para de esperar o momento perfeito. O momento perfeito é agora, o dia perfeito é hoje. A hora perfeita é essa. Fecha tudo, desliga tudo e vai ao secreto, porque Deus está te chamando. E quando Deus chama, a pior coisa que você pode fazer é ignorar. Sabe o que aconteceu com Samuel quando ele era menino? Deus o chamou 3 vezes. E nas 3 primeiras vezes, Samuel não reconheceu a voz. Achou que era Eli. Até que Eli disse: se ele te chamar de novo, responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus chamou de novo, e Samuel respondeu. E naquela noite,
Deus revelou coisas tremendas a Samuel, e a partir daquele dia, Samuel se tornou profeta de Deus, porque ele aprendeu a ouvir a voz, a responder ao chamado, a se posicionar na oração, e Deus está te chamando agora. Talvez ele já tenha chamado antes e você não ouviu. Talvez ele já tenha tentado várias vezes e você estava ocupado demais, distraído demais, religioso demais para perceber. Mas agora você está ouvindo. Agora você está sentindo. Agora você sabe que precisa responder. Então responde. Diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E vai ao secreto, e espera, e ouve, e deixa Deus falar, deixa Deus confrontar, deixa Deus transformar, porque a voz de Deus no secreto é a coisa mais poderosa que você pode experimentar. Não é audível, não é um som que os ouvidos escutam, é uma impressão que o espírito reconhece, é uma convicção que o coração abraça, é uma revelação que a alma nunca esquece. E quando Deus fala no secreto, tudo muda. Direções mudam, prioridades mudam, valores mudam, porque a voz de Deus é criativa. O que ele fala se torna realidade. O que ele declara se estabelece. O que ele determina acontece. Então imagina o poder de ouvir Deus falando sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu destino, sobre o propósito que ele tem para ti. Isso não é motivação, isso é revelação, isso é transformação, isso é ressurreição, e tudo isso está disponível no secreto, na oração, no altar onde o fogo nunca se apagou. Mas tem uma última coisa que preciso te dizer, e essa vai te marcar para sempre. Vai te dar força quando você quiser desistir. Vai te sustentar quando a jornada ficar difícil. Vai te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te definir de outra forma. Quando você vai ao secreto e encontra Deus, quando a brasa acende e o fogo volta, você não está apenas recuperando algo que perdeu. Você está descobrindo algo que nunca teve, porque Deus sempre tem mais. Sempre tem camadas mais profundas de revelação. Sempre tem níveis mais altos de intimidade, sempre tem fogo mais intenso. E o que ele começou em você na conversão, ele quer levar a lugares que você nunca imaginou. Ele quer te mostrar glórias que você nunca viu. Ele quer te usar de maneiras que você nunca sonhou. Mas tudo isso requer uma coisa: comunhão, intimidade, tempo com ele. E isso só acontece no secreto. Só acontece na oração. Só acontece quando você fecha a porta, dobra os joelhos, abre o coração e diz: aqui estou, Senhor, faz de mim o que tu quiseres. E quando você faz isso, quando você se entrega assim, o céu se move, o inferno treme e a terra sente o impacto de uma vida que encontrou seu propósito no fogo de Deus. Então eu te convoco, não como pregador, não como alguém melhor que você, mas como alguém que conhece esse fogo, que experimentou esse altar, que sabe o que é morrer no secreto e ressuscitar em chamas. Comente agora: Senhor, abre o céu sobre mim. Vai ao secreto, hoje, agora, porque a brasa está esperando, Deus está esperando, e o fogo que ele vai acender na tua oração vai revelar que você nunca esteve morto, apenas adormecido, e o despertar está chegando. Vai. Busca, clama e arde, porque o mundo precisa do teu fogo, a igreja precisa da tua chama, e Deus está pronto para acender. Agora, o altar está preparado, a lenha está seca, e Deus está esperando você trazer o coração quebrantado, o espírito contrito, a alma sedenta, e quando você trouxer, ele vai acender, vai soprar, vai transformar. E o que sair daquele lugar não vai ser você tentando ser melhor. Vai ser você se tornando quem sempre deveria ter sido. Uma tocha, uma chama, um fogo que consome trevas e ilumina caminhos. Não desiste, não desvia, não esfria. Volta ao altar, volta à oração, volta ao primeiro amor. Porque Deus não terminou com você.
ele apenas começou. E o melhor ainda está por vir. No secreto, no fogo, na presença. Vai. E quando você for, lembra, você não vai sozinho. O Espírito Santo vai contigo, te guiando, te consolando, te incendiando. E quando a chama acender, quando o fogo queimar, quando a glória descer, você vai saber, vai sentir, vai testemunhar que Deus nunca desistiu de você, que a brasa nunca morreu, que o fogo sempre esteve ali, esperando, pulsando, pronto para arder. Agora é com você. A decisão é tua. O movimento é teu. Mas a promessa é de Deus. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Se você clamá-lo, ele vai responder. Se você se achegar, ele vai se achegar a ti. E quando isso acontecer, tudo muda. Tudo vai e arde.